Na penumbra de uma mansão luxuosa, uma idosa acorda todos os dias sob o peso do silêncio e da dor. Humilhada pela esposa do filho e ignorada por quem mais ama, ela luta para continuar em pé. Mas tudo muda quando a verdade, enfim, é revelada diante dos olhos de quem fingia não ver. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. O sol ainda não havia nascido completamente, quando Dona Cecília sentiu o peso da mão firme sobre seu ombro. O toque não era gentil, era impaciente, quase agressivo. Ela abriu os olhos devagar, sentindo aquela dor conhecida nas costas, aquela que a acompanhava todas as manhãs, como uma lembrança amarga de que seu corpo já não era mais o mesmo de antes. A voz de Mariana cortou o silêncio do quarto como uma lâmina afiada. Acorda, Dona Cecília. Já passa das 6 e tem muito o que fazer hoje. A jovem mulher não esperou resposta. Com movimentos bruscos, caminhou até a janela e puxou as cortinas pesadas, deixando que a luz fria da manhã invadisse o cômodo. Dona Cecília piscou várias vezes, tentando se acostumar com a claridade repentina. Seu corpo protestou quando ela tentou se erguer da cama. Cada movimento era uma negociação dolorosa entre a vontade de obedecer e a realidade de um corpo que já não respondia como antes. Mariana observava tudo com os braços cruzados, o rosto perfeitamente maquiado, o cabelo escuro preso num coque impecável. Ela usava um conjunto elegante de alfaiataria bege, sapatos de salto alto e uma expressão de impaciência mal disfarçada. Não tenho o dia todo, continuou ela, batendo os dedos no braço. Hoje vem aquele pessoal importante para o jantar e preciso que tudo esteja perfeito. Você sabe como é, né? Qualquer deslize, e é o nome do Roberto que fica manchado. Dona Cecília assentiu em silêncio, levantando-se devagar da cama. Suas pernas tremiam ligeiramente e ela precisou se apoiar no criado mudo por alguns segundos antes de conseguir ficar totalmente em pé. A dor nas costas era intensa naquela manhã, mas ela sabia que não adiantava reclamar. Reclamar só piorava as coisas. Mariana não tinha paciência para fraquezas, não tinha compaixão para limitações. Para ela, Dona Cecília era apenas mais uma obrigação numa casa onde tudo precisava funcionar perfeitamente. A mansão onde moravam ficava no Jardim Europa, um dos bairros mais nobres de São Paulo. Era uma construção imponente de 3 andares, com jardins bem cuidados, piscina aquecida e uma garagem que abrigava 3 carros importados. Roberto havia comprado aquela casa há 5 anos, logo depois de casar com Mariana. Na época, ele estava no auge do sucesso empresarial, comandando uma empresa de tecnologia que havia crescido exponencialmente. Para ele, aquela casa era o símbolo de tudo o que havia conquistado. Para Dona Cecília, era apenas um lugar onde ela não se sentia em casa. Ela lembrava bem de quando Roberto a convidou para morar ali. Foi logo após ela ter ficado viúva, quando a solidão começava a pesar demais no pequeno apartamento onde havia criado o filho sozinha. Roberto insistiu, disse que queria cuidar dela, que era o mínimo que podia fazer depois de tudo o que ela havia sacrificado por ele. Mariana, na época, concordou prontamente, até elogiou a iniciativa do marido, disse que seria maravilhoso ter a sogra por perto, mas Dona Cecília logo percebeu que aquelas palavras doces eram apenas fachada. A verdadeira Mariana só aparecia quando Roberto saía de casa. Agora, enquanto se vestia com dificuldade, colocando uma blusa simples e uma calça de moletom, Dona Cecília tentava não pensar em como sua vida havia mudado nos últimos 2 anos. No começo, tudo parecia tolerável. Mariana mantinha uma aparência de cordialidade, pelo menos na frente do filho. Mas aos poucos, as máscaras começaram a cair. Primeiro foram os comentários sutis sobre sua roupa, seu jeito de falar, seu sotaque do interior que ela nunca havia perdido completamente. Depois vieram as críticas mais diretas, sempre longe dos ouvidos de Roberto. E então, há cerca de 1 ano, começaram as exigências. Dona Cecília desceu as escadas devagar, segurando firme no corrimão. A casa estava silenciosa naquele horário. Roberto já havia saído para a academia, como fazia todas as manhãs.
Ele voltaria apenas na hora do almoço e depois seguiria direto para o escritório, onde passaria o resto do dia imerso em reuniões e negociações. Mariana, por sua vez, tinha sua própria rotina. Pela manhã, coordenava a casa, dava ordens, fiscalizava cada detalhe. À tarde, saía para seus compromissos sociais, almoços com amigas, sessões de spa, aulas de pilates. À noite, transformava-se novamente na esposa perfeita, sempre sorridente, sempre atenciosa com o marido. Na cozinha, Lourdes já estava preparando o café da manhã. Era uma jovem de 20 e poucos anos, magra, de cabelos pretos presos em um rabo de cavalo simples. Ela trabalhava na casa havia 3 anos e era, talvez, a única pessoa naquele lugar que tratava Dona Cecília com genuína gentileza. Quando viu a idosa entrar na cozinha, Lourdes ofereceu um sorriso discreto e serviu uma xícara de café com leite, do jeito que ela gostava. "Bom dia, Dona Cecília", murmurou Lourdes, mantendo a voz baixa. "Preparei um pão com manteiga para a senhora. Está quentinho." Dona Cecília agradeceu com um aceno de cabeça e sentou-se à mesa da cozinha, longe da sala de jantar principal, onde Mariana costumava tomar seu café. Ela sabia que não era bem-vinda naquele espaço. Não pela manhã, não quando Mariana estava com pressa e de mau humor. Os minutos de paz foram breves. Logo Mariana apareceu na porta da cozinha, trazendo consigo uma lista escrita à mão em um papel perfumado. "Lourdes, você vai ao mercado agora cedo buscar tudo o que está nessa lista. Não aceito substituições. Tem que ser exatamente essas marcas. E você, Dona Cecília, precisa começar a arrumar a sala de jantar. Quero que tire toda aquela porcelana do armário, lave tudo, seque com cuidado e organize na mesa. Depois passe os guardanapos de linho. Todos. São 24, e não esqueça de usar o ferro na temperatura certa, senão queima." Dona Cecília sentiu o estômago apertar. Lavar toda aquela porcelana era um trabalho pesado. Cada peça precisava ser manuseada com extremo cuidado, e o armário ficava numa altura que a obrigava a subir e descer um banquinho várias vezes. Passar 24 guardanapos de linho também não era tarefa simples. Seus pulsos doíam só de pensar. Mas ela não disse nada, apenas terminou seu café em silêncio e levantou-se para começar o trabalho. Mariana a observou por alguns segundos, com aquele olhar calculista que Dona Cecília conhecia tão bem. "Ah, e mais uma coisa. Depois do almoço, quero que você arrume aquele tapete persa da sala. Ele está meio torto, está me incomodando. É só alinhar direitinho com a mesa de centro." O tapete persa pesava facilmente uns 30 quilos. Dona Cecília sabia porque já havia tentado movê-lo antes e quase não conseguiu. Mas Mariana não se importava com esses detalhes. Para ela, a sogra era apenas uma presença inconveniente que precisava se justificar de alguma forma. E a justificativa era trabalhar. Lourdes lançou um olhar preocupado para Dona Cecília, mas não disse nada. Ela sabia que qualquer interferência seria mal recebida. Mariana tinha um jeito particular de lidar com funcionários que questionavam suas ordens. Eles simplesmente desapareciam, eram demitidos por motivos vagos e logo substituídos por outros que não faziam perguntas. Lourdes precisava daquele emprego. Ela sustentava a mãe e 2 irmãos mais novos. Não podia se dar ao luxo de ser solidária em voz alta. Assim que Mariana saiu da cozinha, Lourdes sussurrou baixinho. "A senhora não deveria fazer essas coisas pesadas, Dona Cecília. Suas costas não aguentam." Dona Cecília apenas sorriu tristemente. "O que eu posso fazer, minha filha? Se eu não fizer, ela vai reclamar para o Roberto. E eu não quero ser um peso para meu filho. Ele já tem tanta coisa para se preocupar." Lourdes balançou a cabeça, mas não insistiu. Ela conhecia bem aquela dinâmica. Conhecia e se sentia impotente diante dela. Dona Cecília começou seu dia de trabalho retirando as peças de porcelana do armário. Eram pratos, xícaras, travessas, todas decoradas com detalhes dourados e pinturas delicadas. Mariana fazia questão de usar aquele jogo completo apenas em ocasiões especiais, quando recebia pessoas importantes. Era uma forma de ostentar, de mostrar que estava à altura da posição social do marido.
Cada peça era colocada cuidadosamente na pia da cozinha, onde Dona Cecília lavava com detergente neutro e enxaguava várias vezes antes de secar com um pano macio. O trabalho era lento e exaustivo. Suas mãos tremiam quando segurava as peças mais pesadas, e ela precisava fazer pausas frequentes para descansar as costas. A dor era uma presença constante, latejando na base da coluna, irradiando para as pernas. Ela tomava remédios para a dor, mas ultimamente eles pareciam fazer cada vez menos efeito. Pensava em pedir para Roberto levá-la ao médico, mas sempre desistia. Não queria incomodar, não queria parecer frágil demais. E tinha medo do que Mariana diria se soubesse que ela estava reclamando. Enquanto trabalhava, Dona Cecília deixava sua mente vagar, pensava no passado, nos tempos em que Roberto era apenas um menino sonhador que estudava à luz de velas porque não tinham dinheiro para pagar a conta de luz. Ela trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes, acordava às 4 da manhã e voltava, apenas à noite, exausta, mas sempre com um sorriso para o filho. Nunca deixou que ele percebesse o quanto era difícil. Nunca permitiu que a pobreza roubasse dele a esperança de um futuro melhor. Roberto sempre foi inteligente, curioso, determinado. Ele estudava sozinho, pegava livros emprestados na biblioteca municipal, aprendia inglês com vídeos na internet, fazia cursos online gratuitos. Quando conseguiu a primeira bolsa de estudos para uma faculdade particular, Dona Cecília chorou de alegria. Quando ele se formou em engenharia de software e conseguiu seu primeiro emprego numa startup, ela organizou uma festa modesta no apartamento, convidou os vizinhos, fez uma feijoada caprichada. E quando ele abriu sua própria empresa, alguns anos depois, e começou a prosperar, ela sentiu que todos aqueles anos de sacrifício haviam valido a pena. Mas então, Roberto conheceu Mariana. Foi num evento de networking, uma dessas festas elegantes, onde empresários se encontravam para fazer contatos e fechar negócios. Mariana era assessora de imagem de uma grande corporação, uma mulher linda, sofisticada, que sabia exatamente como se portar em ambientes de alto nível. Roberto ficou encantado. Pela primeira vez na vida, ele se sentiu parte daquele mundo que sempre admirou de longe. Mariana o ensinou sobre vinhos caros, restaurantes estrelados, viagens internacionais. Ela o apresentou a pessoas influentes, o ajudou a refinar sua aparência, sua postura, seu discurso. E Roberto, grato e apaixonado, não viu as bandeiras vermelhas que Dona Cecília enxergou desde o primeiro encontro. A mãe percebeu imediatamente. Percebeu no jeito como Mariana olhava para ela, com aquele misto de piedade e desprezo. Percebeu nos comentários aparentemente inocentes sobre sua roupa simples, seu jeito de falar, suas histórias do passado. Percebeu na pressa com que Mariana mudava de assunto sempre que Roberto tentava incluir a mãe nas conversas. Mas Dona Cecília não disse nada. Não queria estragar a felicidade do filho. Ele parecia tão apaixonado, tão realizado, e ela pensou que, com o tempo, talvez Mariana mudasse, talvez aprendesse a respeitar a mulher que havia criado o homem que ela amava. Mas não foi isso que aconteceu. Depois do casamento, Mariana se sentiu cada vez mais confortável em mostrar seu verdadeiro caráter. Primeiro, começou a redecorar a casa, removendo tudo que tinha a ver com o passado de Roberto. Um quadro com uma foto antiga da família desapareceu do corredor. Uma manta de crochê que Dona Cecília havia feito para o filho foi substituída por uma peça de design italiano. Os livros velhos que Roberto colecionava foram doados sem consulta prévia. Cada mudança era justificada com um sorriso e uma explicação sobre modernidade, estilo, bom gosto. E Roberto, sempre ocupado, nunca percebeu o que estava sendo apagado. Dona Cecília terminou de lavar a porcelana por volta das 10 da manhã. Suas costas imploravam por descanso, mas ela sabia que não podia parar. Ainda tinha os guardanapos para passar. Preparou a tábua de passar roupa na lavanderia, encheu o ferro a vapor com água e começou o trabalho meticuloso de alisar cada guardanapo de linho. O tecido era delicado. Exigia a temperatura certa e movimentos precisos. Um descuido e a peça ficaria marcada,
e Mariana certamente faria um escândalo. Foi quando estava no 10º guardanapo que Roberto chegou para o almoço. Dona Cecília ouviu o barulho do carro na garagem, depois a porta se abrindo, e logo a voz animada do filho cumprimentando a esposa. Ela abandonou o ferro por um momento e foi até a sala, limpando as mãos no avental. Oi, filho. Como foi a academia? Roberto sorriu ao vê-la. Deu-lhe um beijo rápido na testa. Foi ótimo, mãe. Consegui bater meu recorde no supino. Ele estava suado, vestindo roupas esportivas, mas parecia radiante. Você almoça com a gente hoje? Antes que Dona Cecília pudesse responder, Mariana apareceu, deslizando pelo corredor com aquele andar elegante que parecia ensaiado. Ela envolveu o braço no de Roberto, sorrindo docemente. Sua mãe está me ajudando a preparar tudo para o jantar de hoje, amor. É tanta coisa para organizar que eu nem sei o que faria sem ela. Olhou para a sogra com um sorriso que não chegava aos olhos. Não é, Dona Cecília. A senhora é minha grande parceira nessas horas. Roberto pareceu satisfeito. Que bom que vocês duas estão trabalhando juntas. Faz bem para todo mundo. Mãe, você está com uma aparência cansada. Está se alimentando direito. Dona Cecília forçou um sorriso. Estou bem, filho. É só o cansaço normal. Mariana interveio rapidamente. É que sua mãe insiste em ajudar em tudo, sabe como ela é. Eu já disse que não precisa, mas ela faz questão. Deve ser costume de sempre ter trabalhado muito, né? Roberto riu, achando graça. É verdade, minha mãe nunca soube ficar parada. Ele deu mais um beijo na testa da mãe e seguiu com Mariana para o quarto, onde tomaria banho antes do almoço. Dona Cecília ficou parada na sala por alguns segundos, sentindo um aperto no peito. Ela queria gritar, queria dizer a verdade, mas as palavras não saíam. Tinha medo. Medo de Roberto não acreditar nela. Medo de ser vista como problemática. Medo de perder o pouco que ainda tinha do filho. Então voltou para a lavanderia e continuou passando os guardanapos. O almoço foi servido às 12h30. Lourdes havia preparado uma refeição simples, mas saborosa. Arroz, feijão, bife acebolado e salada. Dona Cecília comeu na cozinha, como sempre fazia quando Roberto estava em casa. Mariana preferia assim. Dizia que era mais prático, que a mesa da sala de jantar ficava pequena. Mas a verdade era outra. Ela não queria a sogra por perto. Não queria correr o risco de que a velha senhora dissesse algo inconveniente, algo que pudesse manchar a imagem perfeita que Mariana construíra. Após o almoço, Roberto voltou para o escritório e Mariana foi para o quarto descansar. Dona Cecília, então, enfrentou sua tarefa mais difícil do dia, o tapete persa. Ela foi até a sala de estar, onde a peça imponente cobria quase todo o chão. Era um tapete antigo, trazido da Turquia, segundo Mariana gostava de dizer para as visitas. As cores eram vibrantes, vermelho, azul, dourado, e os desenhos formavam padrões complexos e hipnotizantes. Era pesado e difícil de manusear. Dona Cecília tentou puxar uma das pontas, mas o tapete mal se moveu. Ela fez mais força, sentindo a dor nas costas aumentar. Puxou novamente, dessa vez conseguindo arrastar alguns centímetros. Mas não era suficiente. O tapete precisava ser realinhado com a mesa de centro, e para isso, ela teria que movê-lo completamente. Olhou ao redor procurando ajuda, mas a casa estava silenciosa. Lourdes havia saído para buscar as compras no mercado. Mariana estava no andar de cima. Não havia ninguém. Ela inspirou fundo e tentou novamente. Agarrou o tapete com ambas as mãos e puxou com toda a força que conseguiu reunir. Algo estalou nas suas costas. A dor foi imediata, aguda, insuportável. Dona Cecília soltou um gemido abafado e caiu de joelhos no chão, levando as mãos às costas. A dor irradiava por todo o corpo, deixando-a tonta e nauseada. Ela tentou se levantar, mas suas pernas não obedeciam. Ficou ali, de joelhos sobre o tapete que havia tentado mover, respirando com dificuldade, sentindo lágrimas escorrerem pelo rosto. Foi assim que Lourdes a encontrou quando voltou do mercado 20 minutos depois. A jovem empregada largou as sacolas na entrada e correu para ajudar. Dona Cecília, o que aconteceu? A senhora está bem? Ela tentou ajudar a idosa a se levantar,
Mas Dona Cecília gemia de dor a cada movimento. Lourdes ficou desesperada. Precisamos chamar alguém. Vou chamar a Dona Mariana. Não, murmurou Dona Cecília entre os dentes. Não chama ela, por favor. Eu só preciso de um minutinho. Já passa. Mas a dor não passava. Lourdes, vendo que a situação era grave, tomou uma decisão. Ajudou Dona Cecília a sentar no sofá. Trouxe água, colocou uma almofada nas costas dela, e então, contra a vontade da idosa, foi até o quarto de Mariana e bateu na porta. Mariana atendeu com expressão irritada. O que foi, Lourdes? Estou tentando descansar. A Dona Cecília está passando mal, senhora. Ela estava tentando arrumar o tapete e acho que se machucou. Mariana desceu as escadas com pressa, mas não era preocupação que estampava seu rosto, era aborrecimento. Na sala, encontrou Dona Cecília sentada no sofá, pálida, com o rosto molhado de lágrimas silenciosas. O que você fez agora, Dona Cecília? Mariana falou num tom acusatório. Eu disse para você arrumar o tapete, não para se jogar no chão. Olhou ao redor, vendo que o tapete continuava no mesmo lugar. Nem conseguiu fazer o que eu pedi. Acho que está exagerando essa dor toda. Não é possível. Dona Cecília apenas balançou a cabeça, incapaz de formar palavras. A dor era tão intensa que ela mal conseguia respirar direito. Lourdes, indignada, ousou falar. Com todo respeito, Dona Mariana, mas a senhora está vendo que ela está passando mal de verdade. Talvez devêssemos chamar um médico. Mariana lançou um olhar gelado para a empregada. Você não foi perguntada, Lourdes. Volte para suas tarefas. E quanto a você, Dona Cecília, pare com esse drama. Você vai se levantar, vai descansar um pouco e depois vai terminar o que eu pedi. Temos visitas hoje à noite e não posso ter tudo uma bagunça por causa de frescura. Foi nesse momento que a porta da frente se abriu. Roberto havia esquecido um documento importante e voltado para buscá-lo. Ao entrar na sala, deparou-se com a cena. Sua mãe pálida e tremendo no sofá, Lourdes com expressão preocupada e Mariana de pé com os braços cruzados. O que está acontecendo aqui? Mãe, você está bem? Dona Cecília tentou sorrir, mas foi mais uma careta de dor. Estou bem, filho. É só um mal-estar passageiro. Roberto não pareceu convencido. Aproximou-se da mãe, ajoelhou-se na frente dela e segurou suas mãos. Elas estavam geladas. Suas mãos estão congeladas, mãe. E você está suando frio. O que aconteceu? Mariana interveio rapidamente. Ela estava ajudando a arrumar a casa e acho que se esforçou demais. Você sabe como ela é, sempre querendo fazer tudo sozinha. Roberto olhou para a esposa, depois para a mãe e então para Lourdes, que desviou o olhar. Algo não estava certo. Ele podia sentir. Mas sua mãe não dizia nada. Apenas segurava sua mão com força, como se estivesse pedindo para que ele não insistisse. Vou levar você para o quarto, mãe. Você precisa descansar. Com cuidado, ajudou a idosa a se levantar. Cada movimento arrancava dela um gemido baixo de dor. Na metade do caminho para as escadas, Dona Cecília quase desmaiou. Roberto a segurou firme, assustado. Isso não é normal. Vou chamar um médico. Não é necessário, amor. Mariana tentou minimizar. É só cansaço. Amanhã ela estará bem. Mas Roberto não estava ouvindo. Ele estava vendo sua mãe, realmente vendo, pela primeira vez em muito tempo. Os olhos fundos, as mãos trêmulas, a palidez excessiva, o jeito como ela se encolhia de dor. Quanto tempo ela estava assim? Por que ele não havia percebido antes? A culpa começou a pesar em seu peito como uma pedra. Hoje não vai ter jantar, disse Roberto com firmeza. Vou cancelar tudo. Minha mãe precisa de atenção agora. Mariana abriu a boca para protestar, mas a expressão no rosto do marido a fez recuar. Era uma expressão que ela conhecia bem, aquela que Roberto usava quando tomava decisões definitivas nos negócios. Não havia espaço para negociação, e pela primeira vez em muito tempo, Mariana sentiu que estava perdendo o controle da situação, e isso a assustou mais do que ela gostaria de admitir. O sol ainda não havia nascido completamente quando Dona Cecília sentiu o peso da mão firme sobre seu ombro. O toque não era gentil, era impaciente, quase agressivo. Ela abriu os olhos devagar,
sentindo aquela dor conhecida nas costas, aquela que a acompanhava todas as manhãs como uma lembrança amarga de que seu corpo já não era mais o mesmo de antes. A voz de Mariana cortou o silêncio do quarto como uma lâmina afiada. Acorda, Dona Cecília. Já passa das 6 e tem muito o que fazer hoje. A jovem mulher não esperou resposta. Com movimentos bruscos, caminhou até a janela e puxou as cortinas pesadas, deixando que a luz fria da manhã invadisse o cômodo. Dona Cecília piscou várias vezes, tentando se acostumar com a claridade repentina. Seu corpo protestou quando ela tentou se erguer da cama. Cada movimento era uma negociação dolorosa entre a vontade de obedecer e a realidade de um corpo que já não respondia como antes. Mariana observava tudo com os braços cruzados, o rosto perfeitamente maquiado, o cabelo escuro preso num coque impecável. Ela usava um conjunto elegante de alfaiataria bege, sapatos de salto alto e uma expressão de impaciência mal disfarçada. Não tenho o dia todo, continuou ela, batendo os dedos no braço. Hoje vem aquele pessoal importante para o jantar e preciso que tudo esteja perfeito. Você sabe como é, né? Qualquer deslize, e é o nome do Roberto que fica manchado. Dona Cecília assentiu em silêncio, levantando-se devagar da cama. Suas pernas tremiam ligeiramente e ela precisou se apoiar no criado mudo por alguns segundos antes de conseguir ficar totalmente em pé. A dor nas costas era intensa naquela manhã, mas ela sabia que não adiantava reclamar. Reclamar só piorava as coisas. Mariana não tinha paciência para fraquezas, não tinha compaixão para limitações. Para ela, Dona Cecília era apenas mais uma obrigação numa casa onde tudo precisava funcionar perfeitamente. A mansão onde moravam ficava no Jardim Europa, um dos bairros mais nobres de São Paulo. Era uma construção imponente de 3 andares, com jardins bem cuidados, piscina aquecida e uma garagem que abrigava 3 carros importados. Roberto havia comprado aquela casa há 5 anos, logo depois de casar com Mariana. Na época, ele estava no auge do sucesso empresarial, comandando uma empresa de tecnologia que havia crescido exponencialmente. Para ele, aquela casa era o símbolo de tudo o que havia conquistado. Para Dona Cecília, era apenas um lugar onde ela não se sentia em casa. Ela lembrava bem de quando Roberto a convidou para morar ali. Foi logo após ela ter ficado viúva, quando a solidão começava a pesar demais no pequeno apartamento onde havia criado o filho sozinha. Roberto insistiu. Disse que queria cuidar dela, que era o mínimo que podia fazer depois de tudo, o que ela havia sacrificado por ele. Mariana, na época, concordou prontamente, até elogiou a iniciativa do marido. Disse que seria maravilhoso ter a sogra por perto. Mas Dona Cecília logo percebeu que aquelas palavras doces eram apenas fachada. A verdadeira Mariana só aparecia quando Roberto saía de casa. Agora, enquanto se vestia com dificuldade, colocando uma blusa simples e uma calça de moletom, Dona Cecília tentava não pensar em como sua vida havia mudado nos últimos 2 anos. No começo, tudo parecia tolerável. Mariana mantinha uma aparência de cordialidade, pelo menos na frente do filho. Mas aos poucos, as máscaras começaram a cair. Primeiro foram os comentários sutis sobre sua roupa, seu jeito de falar, seu sotaque do interior que ela nunca havia perdido completamente. Depois vieram as críticas mais diretas, sempre longe dos ouvidos de Roberto. E então, há cerca de 1 ano, começaram as exigências. Dona Cecília desceu as escadas devagar, segurando firme no corrimão. A casa estava silenciosa naquele horário. Roberto já havia saído para a academia, como fazia todas as manhãs. Ele voltaria apenas na hora do almoço, e depois seguiria direto para o escritório, onde passaria o resto do dia imerso em reuniões e negociações. Mariana, por sua vez, tinha sua própria rotina. Pela manhã coordenava a casa, dava ordens, fiscalizava cada detalhe. À tarde, saía para seus compromissos sociais, almoços com amigas, sessões de spa, aulas de pilates. À noite, transformava-se novamente na esposa perfeita, sempre sorridente, sempre atenciosa com o marido. Na cozinha, Lourdes já estava preparando o café da manhã. Era uma jovem de 20 e poucos anos, magra, de cabelos pretos presos em um rabo de cavalo simples. Ela trabalhava na casa havia 3 anos
e era, talvez, a única pessoa naquele lugar que tratava Dona Cecília com genuína gentileza. Quando viu a idosa entrar na cozinha, Lourdes ofereceu um sorriso discreto e serviu uma xícara de café com leite, do jeito que ela gostava. "Bom dia, Dona Cecília", murmurou Lourdes, mantendo a voz baixa. "Preparei um pão com manteiga para a senhora. Está quentinho." Dona Cecília agradeceu com um aceno de cabeça e sentou-se à mesa da cozinha, longe da sala de jantar principal, onde Mariana costumava tomar seu café. Ela sabia que não era bem-vinda naquele espaço. Não pela manhã, não quando Mariana estava com pressa e de mau humor. Os minutos de paz foram breves. Logo, Mariana apareceu. Na porta da cozinha, trazendo consigo uma lista escrita à mão em um papel perfumado. "Lourdes, você vai ao mercado agora cedo buscar tudo que está nessa lista. Não aceito substituições. Tem que ser exatamente essas marcas. E você, Dona Cecília, precisa começar a arrumar a sala de jantar. Quero que tire toda aquela porcelana do armário. Lave tudo, seque com cuidado e organize na mesa. Depois, passe os guardanapos de linho. Todos. São 24. E não esqueça de usar o ferro na temperatura certa, senão queima." Dona Cecília sentiu o estômago apertar. Lavar toda aquela porcelana era um trabalho pesado. Cada peça precisava ser manuseada com extremo cuidado, e o armário ficava numa altura que a obrigava a subir e descer um banquinho várias vezes. Passar 24 guardanapos de linho também não era tarefa simples. Seus pulsos doíam só de pensar. Mas ela não disse nada. Apenas terminou seu café em silêncio e levantou-se para começar o trabalho. Mariana a observou por alguns segundos, com aquele olhar calculista que Dona Cecília conhecia tão bem. "Ah, e mais uma coisa. Depois do almoço, quero que você arrume aquele tapete persa da sala. Ele está meio torto, está me incomodando. É só alinhar direitinho com a mesa de centro." O tapete persa pesava facilmente uns 30 quilos. Dona Cecília sabia porque já havia tentado movê-lo antes e quase não conseguiu. Mas Mariana não se importava com esses detalhes. Para ela, a sogra era apenas uma presença inconveniente que precisava se justificar de alguma forma, e a justificativa era trabalhar. Lourdes lançou um olhar preocupado para Dona Cecília, mas não disse nada. Ela sabia que qualquer interferência seria mal recebida. Mariana tinha um jeito particular de lidar com funcionários que questionavam suas ordens. Eles simplesmente desapareciam, eram demitidos por motivos vagos e logo substituídos por outros que não faziam perguntas. Lourdes precisava daquele emprego. Ela sustentava a mãe e 2 irmãos mais novos. Não podia se dar ao luxo de ser solidária em voz alta. Assim que Mariana saiu da cozinha, Lourdes sussurrou baixinho: "A senhora não deveria fazer essas coisas pesadas, Dona Cecília. Suas costas não aguentam." Dona Cecília apenas sorriu tristemente. "O que eu posso fazer, minha filha? Se eu não fizer, ela vai reclamar para o Roberto. E eu não quero ser um peso para meu filho. Ele já tem tanta coisa para se preocupar." Lourdes balançou a cabeça, mas não insistiu. Ela conhecia bem aquela dinâmica. Conhecia e se sentia impotente diante dela. Dona Cecília começou seu dia de trabalho retirando as peças de porcelana do armário. Eram pratos, xícaras, travessas, todas decoradas com detalhes dourados e pinturas delicadas. Mariana fazia questão de usar aquele jogo completo apenas em ocasiões especiais, quando recebia pessoas importantes. Era uma forma de ostentar, de mostrar que estava à altura da posição social do marido. Cada peça era colocada cuidadosamente na pia da cozinha, onde Dona Cecília lavava com detergente neutro e enxaguava várias vezes antes de secar com um pano macio. O trabalho era lento e exaustivo. Suas mãos tremiam quando segurava as peças mais pesadas, e ela precisava fazer pausas frequentes para descansar as costas. A dor era uma presença constante, latejando na base da coluna, irradiando para as pernas. Ela tomava remédios para a dor, mas ultimamente eles pareciam fazer cada vez menos efeito. Pensava em pedir para Roberto levá-la ao médico, mas sempre desistia. Não queria incomodar, não queria parecer frágil demais, e tinha medo do que Mariana diria se soubesse que ela estava reclamando. Enquanto trabalhava,
Dona Cecília deixava sua mente vagar. Pensava no passado, nos tempos em que Roberto era apenas um menino sonhador, que estudava à luz de velas porque não tinham dinheiro para pagar a conta de luz. Ela trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes, acordava às 4 da manhã e voltava apenas à noite, exausta, mas sempre com um sorriso para o filho. Nunca deixou que ele percebesse o quanto era difícil, nunca permitiu que a pobreza roubasse dele a esperança de um futuro melhor. Roberto sempre foi inteligente, curioso, determinado. Ele estudava sozinho, pegava livros emprestados na biblioteca municipal, aprendia inglês com vídeos na internet, fazia cursos online, gratuitos. Quando conseguiu a primeira bolsa de estudos para uma faculdade particular, Dona Cecília chorou de alegria. Quando ele se formou em engenharia de software e conseguiu seu primeiro emprego numa startup, ela organizou uma festa modesta no apartamento, convidou os vizinhos, fez uma feijoada caprichada. E quando ele abriu sua própria empresa, alguns anos depois, e começou a prosperar, ela sentiu que todos aqueles anos de sacrifício haviam valido a pena. Mas então, Roberto conheceu Mariana. Foi num evento de networking, uma dessas festas elegantes onde empresários se encontravam para fazer contatos e fechar negócios. Mariana era assessora de imagem de uma grande corporação, uma mulher linda, sofisticada, que sabia exatamente como se portar em ambientes de alto nível. Roberto ficou encantado. Pela primeira vez na vida, ele se sentiu parte daquele mundo que sempre admirou de longe. Mariana o ensinou sobre vinhos caros, restaurantes estrelados, viagens internacionais. Ela o apresentou a pessoas influentes, o ajudou a refinar sua aparência, sua postura, seu discurso. E Roberto, grato e apaixonado, não viu as bandeiras vermelhas que Dona Cecília enxergou desde o primeiro encontro. A mãe percebeu imediatamente. Percebeu no jeito como Mariana olhava para ela, com aquele misto de piedade e desprezo. Percebeu nos comentários aparentemente inocentes sobre sua roupa simples, seu jeito de falar, suas histórias do passado. Percebeu na pressa com que Mariana mudava de assunto sempre que Roberto tentava incluir a mãe nas conversas. Mas Dona Cecília não disse nada. Não queria estragar a felicidade do filho. Ele parecia tão apaixonado, tão realizado. E ela pensou que, com o tempo, talvez Mariana mudasse, talvez aprendesse a respeitar a mulher que havia criado o homem que ela amava. Mas não foi isso que aconteceu. Depois do casamento, Mariana se sentiu cada vez mais confortável em mostrar seu verdadeiro caráter. Primeiro começou a redecorar a casa, removendo tudo que tinha a ver com o passado de Roberto. Um quadro com uma foto antiga da família desapareceu do corredor. Uma manta de crochê que Dona Cecília havia feito para o filho foi substituída por uma peça de design italiano. Os livros velhos que Roberto colecionava foram doados sem consulta prévia. Cada mudança era justificada com um sorriso e uma explicação sobre modernidade, estilo, bom gosto. E Roberto, sempre ocupado, nunca percebeu o que estava sendo apagado. Dona Cecília terminou de lavar a porcelana por volta das 10 da manhã. Suas costas imploravam por descanso, mas ela sabia que não podia parar. Ainda tinha os guardanapos para passar. Preparou a tábua de passar roupa na lavanderia, encheu o ferro a vapor com água e começou o trabalho meticuloso de alisar cada guardanapo de linho. O tecido era delicado, exigia a temperatura certa e movimentos precisos. Um descuido e a peça ficaria marcada, e Mariana certamente faria um escândalo. Foi quando estava no 10º guardanapo que Roberto chegou para o almoço. Dona Cecília ouviu o barulho do carro na garagem. Depois a porta se abrindo e logo a voz animada do filho cumprimentando a esposa. Ela abandonou o ferro por um momento e foi até a sala limpando as mãos no avental. Oi, filho. Como foi a academia? Roberto sorriu ao vê-la. Deu-lhe um beijo rápido na testa. Foi ótimo, mãe. Consegui bater meu recorde no supino. Ele estava suado, vestindo roupas esportivas, mas parecia radiante. Você almoça com a gente hoje? Antes que Dona Cecília pudesse responder, Mariana apareceu, deslizando pelo corredor com aquele andar elegante que parecia ensaiado. Ela envolveu o braço no de Roberto, sorrindo docemente.
Sua mãe está me ajudando a preparar tudo para o jantar de hoje, amor. É tanta coisa para organizar que eu nem sei o que faria sem ela. Olhou para a sogra com um sorriso que não chegava aos olhos. Não é, dona Cecília? A senhora é minha grande parceira nessas horas. Roberto pareceu satisfeito. Que bom que vocês duas estão trabalhando juntas. Faz bem para todo mundo. Mãe, você está com uma aparência cansada. Está se alimentando direito? Dona Cecília forçou um sorriso. Estou bem, filho. É só o cansaço normal. Mariana interveio rapidamente. É que sua mãe insiste em ajudar em tudo, sabe como ela é. Eu já disse que não precisa, mas ela faz questão. Deve ser costume de sempre ter trabalhado muito, né? Roberto riu, achando graça. É verdade, minha mãe nunca soube ficar parada. Ele deu mais um beijo na testa da mãe e seguiu com Mariana para o quarto, onde tomaria banho antes do almoço. Dona Cecília ficou parada na sala por alguns segundos, sentindo um aperto no peito. Ela queria gritar, queria dizer a verdade, mas as palavras não saíam. Tinha medo. Medo de Roberto não acreditar nela, medo de ser vista como problemática, medo de perder o pouco que ainda tinha do filho. Então voltou para a lavanderia e continuou passando os guardanapos. O almoço foi servido às 12h30. Lourdes havia preparado uma refeição simples, mas saborosa. Arroz, feijão, bife acebolado e salada. Dona Cecília comeu na cozinha, como sempre fazia quando Roberto estava em casa. Mariana preferia assim. Dizia que era mais prático, que a mesa da sala de jantar ficava pequena. Mas a verdade era outra. Ela não queria a sogra por perto. Não queria correr o risco de que a velha senhora dissesse algo inconveniente. Algo que pudesse manchar a imagem perfeita que Mariana construíra. Após o almoço, Roberto voltou para o escritório e Mariana foi para o quarto descansar. Dona Cecília, então, enfrentou sua tarefa mais difícil do dia, o tapete persa. Ela foi até a sala de estar, onde a peça imponente cobria quase todo o chão. Era um tapete antigo, trazido da Turquia, segundo Mariana gostava de dizer para as visitas. As cores eram vibrantes, vermelho, azul, dourado, e os desenhos formavam padrões complexos e hipnotizantes. Era pesado e difícil de manusear. Dona Cecília tentou puxar uma das pontas, mas o tapete mal se moveu. Ela fez mais força, sentindo a dor nas costas aumentar. Puxou novamente, dessa vez conseguindo arrastar alguns centímetros. Mas não era suficiente. O tapete precisava ser realinhado com a mesa de centro, e para isso ela teria que movê-lo completamente. Olhou ao redor, procurando ajuda, mas a casa estava silenciosa. Lourdes havia saído para buscar as compras no mercado. Mariana estava no andar de cima. Não havia ninguém. Ela inspirou fundo e tentou novamente. Agarrou o tapete com ambas as mãos e puxou com toda a força que conseguiu reunir. Algo estalou nas suas costas. A dor foi imediata, aguda, insuportável. Dona Cecília soltou um gemido abafado e caiu de joelhos no chão, levando as mãos às costas. A dor irradiava por todo o corpo, deixando-a tonta e nauseada. Ela tentou se levantar, mas suas pernas não obedeciam. Ficou ali, de joelhos sobre o tapete que havia tentado mover, respirando com dificuldade, sentindo lágrimas escorrerem pelo rosto. Foi assim que Lourdes a encontrou quando voltou do mercado 20 minutos depois. A jovem empregada largou as sacolas na entrada e correu para ajudar. Dona Cecília, o que aconteceu? A senhora está bem? Ela tentou ajudar a idosa a se levantar, mas Dona Cecília gemia de dor a cada movimento. Lourdes ficou desesperada. Precisamos chamar alguém. Vou chamar a Dona Mariana. Não, murmurou Dona Cecília entre os dentes. Não chama ela, por favor. Eu só preciso de um minutinho. Já passa. Mas a dor não passava. Lourdes, vendo que a situação era grave, tomou uma decisão. Ajudou Dona Cecília a sentar no sofá, trouxe água, colocou uma almofada nas costas dela e então, contra a vontade da idosa, foi até o quarto de Mariana e bateu na porta. Mariana atendeu com expressão irritada. O que foi, Lourdes? Estou tentando descansar. A Dona Cecília está passando mal, senhora. Ela estava tentando arrumar o tapete e acho que se machucou. Mariana desceu as escadas com pressa,
Mas não era preocupação que estampava seu rosto, era aborrecimento. Na sala, encontrou Dona Cecília sentada no sofá, pálida, com o rosto molhado de lágrimas silenciosas. "O que você fez agora, Dona Cecília?" Mariana falou num tom acusatório. "Eu disse para você arrumar o tapete, não para se jogar no chão." Olhou ao redor, vendo que o tapete continuava no mesmo lugar. "Nem conseguiu fazer o que eu pedi. Acho que está exagerando essa dor toda, não é possível." Dona Cecília apenas balançou a cabeça, incapaz de formar palavras. A dor era tão intensa que ela mal conseguia respirar direito. Lourdes, indignada, ousou falar. "Com todo respeito, Dona Mariana, mas a senhora está vendo que ela está passando mal de verdade. Talvez devêssemos chamar um médico." Mariana lançou um olhar gelado para a minha empregada. "Você não foi perguntada, Lourdes. Volte para suas tarefas. E quanto a você, Dona Cecília, pare com esse drama. Você vai se levantar, vai descansar um pouco e depois vai terminar o que eu pedi. Temos visitas hoje à noite e não posso ter tudo uma bagunça por causa de frescura." Foi nesse momento que a porta da frente se abriu. Roberto havia esquecido um documento importante e voltado para buscá-lo. Ao entrar na sala, deparou-se com a cena. Sua mãe pálida e tremendo no sofá, Lourdes com expressão preocupada e Mariana de pé, com os braços cruzados. "O que está acontecendo aqui? Mãe, você está bem?" Dona Cecília tentou sorrir, mas foi mais uma careta de dor. "Estou bem, filho. É só um mal-estar passageiro." Roberto não pareceu convencido. Aproximou-se da mãe, ajoelhou-se na frente dela e segurou suas mãos. Elas estavam geladas. "Suas mãos estão congeladas, mãe, e você está suando frio. O que aconteceu?" Mariana interveio rapidamente. "Ela estava ajudando a arrumar a casa e acho que se esforçou demais. Você sabe como ela é, sempre querendo fazer tudo sozinha." Roberto olhou para a esposa, depois para a mãe, e então para Lourdes, que desviou o olhar. Algo não estava certo. Ele podia sentir. Mas sua mãe não dizia nada, apenas segurava sua mão com força, como se estivesse pedindo para que ele não insistisse. "Vou levar você para o quarto, mãe. Você precisa descansar." Com cuidado, ajudou a idosa a se levantar. Cada movimento arrancava dela um gemido baixo de dor. Na metade, do caminho para as escadas, Dona Cecília quase desmaiou. Roberto a segurou firme, assustado. "Isso não é normal, vou chamar um médico." "Não é necessário, amor." Mariana tentou minimizar. "É só cansaço. Amanhã ela estará bem." Mas Roberto não estava ouvindo. Ele estava vendo sua mãe, realmente vendo pela primeira vez em muito tempo. Os olhos fundos, as mãos trêmulas, a palidez excessiva, o jeito como ela se encolhia de dor. Quanto tempo ela estava assim? Por que ele não havia percebido antes? A culpa começou a pesar em seu peito como uma pedra. "Hoje não vai ter jantar", disse. Roberto com firmeza. "Vou cancelar tudo. Minha mãe precisa de atenção agora." Mariana abriu a boca para protestar, mas a expressão no rosto do marido a fez recuar. Era uma expressão que ela conhecia bem, aquela que Roberto usava quando tomava decisões definitivas nos negócios. Não havia espaço para negociação. E pela primeira vez em muito tempo, Mariana sentiu que estava perdendo o controle da situação. E isso a assustou mais do que ela gostaria de admitir. A notícia do divórcio espalhou-se rapidamente pelos círculos sociais de São Paulo. Mariana, sempre tão habilidosa em controlar narrativas, tentou desesperadamente moldar a história a seu favor. Contava para as amigas que Roberto havia mudado, que estava obcecado pela mãe, que ela havia tentado de tudo para manter o casamento, mas ele não quis ouvir razão. Algumas acreditaram. Outras, mais perspicazes, começaram a questionar. Afinal, Roberto sempre foi conhecido como um homem equilibrado, justo, que tratava todos com respeito. Seria mesmo possível que ele tivesse mudado tão drasticamente sem motivo? Roberto, por sua vez, não perdeu tempo justificando sua decisão publicamente. Ele simplesmente afirmou que o casamento havia chegado ao fim, que eram diferenças irreconciliáveis, e pediu privacidade para lidar com a separação. Nos bastidores, porém, ele trabalhava incansavelmente para garantir que sua mãe estivesse confortável e segura. Encontrou um apartamento espaçoso em Pinheiros,
num prédio moderno com portaria 24 horas, academia, área de convivência. Era um lugar tranquilo, longe do Jardim Europa, longe das memórias ruins. Dona Cecília ainda estava se recuperando da lesão nas costas. A fisioterapia era intensa e dolorosa, mas ela persistia, determinada a voltar a caminhar sem dor. A enfermeira particular, Dona Sônia, era uma senhora de 60 anos, experiente e gentil, que rapidamente desenvolveu um carinho especial pela paciente. Ela via em Dona Cecília uma força silenciosa, uma resiliência que impressionava. "Essa senhora é de fibra", comentou ela com Roberto certa tarde. "Ela passou por muita coisa, mas não perdeu a doçura. É raro encontrar alguém assim." As sessões de fisioterapia também eram momentos de conversa. Dona Cecília, aos poucos, começava a se abrir sobre tudo o que havia passado. Contava para Dona Sônia sobre as humilhações, sobre o medo constante, sobre como havia se sentido invisível e descartável na própria casa, onde deveria estar segura. A enfermeira ouvia tudo com paciência, sem julgar, apenas validando os sentimentos da idosa. A senhora não merecia nada disso. Ninguém merece ser tratado com desrespeito, especialmente dentro da própria família. E Dona Cecília, pela primeira vez, permitia-se sentir raiva. Não a raiva explosiva e destrutiva, mas aquela raiva saudável que vem quando finalmente reconhecemos que fomos injustiçados. Roberto, enquanto isso, lidava com a parte legal do divórcio. Mariana não estava facilitando as coisas. Ela queria metade de tudo. Alegava que havia contribuído para o crescimento da empresa, que havia sido uma parceira essencial no sucesso dele. Os advogados de Roberto eram claros. Ela tinha direito a uma parte dos bens adquiridos durante o casamento, mas não a empresa, que já existia antes. As negociações eram tensas, repletas de acusações e contra-acusações. Mariana tentou usar a carta da vítima, dizendo que Roberto a estava abandonando sem motivo. Mas os advogados dele tinham algo mais forte. Tinham o relatório do Dr. Henrique. O médico, quando solicitado, forneceu um documento detalhado sobre o estado de saúde de Dona Cecília quando a examinou pela primeira vez. Lesões por esforço repetitivo. Hematomas em diferentes estágios de cicatrização. Sinais de desnutrição e desidratação. Estresse crônico severo. O relatório também incluía a opinião médica de que aquelas condições eram compatíveis com negligência e maus tratos. Quando o advogado de Mariana recebeu aquele documento, a estratégia mudou drasticamente. Ela percebeu que não tinha como ganhar aquela batalha. A evidência era clara demais, e se aquilo fosse a público, sua reputação seria destruída completamente. O acordo de divórcio foi fechado em 3 semanas. Mariana recebeu uma quantia considerável, suficiente para viver confortavelmente por muitos anos, mas bem menos do que ela esperava. A casa do Jardim Europa ficou com Roberto, que decidiu vendê-la. Não queria mais pisar naquele lugar, não queria mais nenhuma lembrança daqueles anos de cegueira voluntária. O dinheiro da venda seria usado para comprar o apartamento novo e garantir tratamento médico de qualidade para a mãe pelo resto da vida. No dia em que os papéis do divórcio foram assinados, Roberto sentiu-se aliviado e, ao mesmo tempo, pesado. Aliviado por finalmente ter encerrado aquele capítulo doloroso. Pesado porque precisou admitir que havia se enganado completamente sobre Mariana. Ele, que sempre se orgulhou de sua capacidade de ler pessoas, de avaliar caráter, havia sido completamente manipulado. E o pior era saber que sua mãe havia pagado o preço por sua cegueira. Essa culpa era algo que ele sabia que carregaria por muito tempo. Lourdes também estava em transição. Roberto a convidou para trabalhar no apartamento novo, cuidando da casa e fazendo companhia para Dona Cecília. A jovem aceitou sem hesitar. Ela havia se apegado à idosa, via nela uma figura maternal que nunca teve. E a ideia de trabalhar num ambiente sem medo, sem ter que andar sobre cascas de ovos, era libertadora. No último dia na mansão, enquanto empacotava as coisas de Dona Cecília, Lourdes olhou ao redor e suspirou. Que bom que a senhora está saindo daqui, Dona Cecília. Esse lugar nunca foi um lar de verdade.
Era uma prisão bonita, mas ainda assim, uma prisão. A mudança para o novo apartamento aconteceu numa manhã ensolarada de outubro. O apartamento era no 10º andar, com grandes janelas que deixavam a luz natural inundar todos os cômodos. Tinha 3 quartos, uma sala ampla, cozinha moderna e uma varanda com vista para o parque. Dona Cecília, ao entrar pela primeira vez, sentiu algo que não sentia há anos: paz. Ela caminhou devagar pelos cômodos, ainda com dor nas costas, mas com um sorriso no rosto. É bonito, filho. Muito bonito. Roberto abraçou-a por trás, apoiando o queixo no ombro dela. É nosso, mãe. Nosso de verdade. Aqui você pode ser quem você é. Sem medo, sem ter que se esconder. Os primeiros dias no apartamento novo foram de adaptação. Dona Cecília ainda acordava cedo, por hábito, mas agora não havia ninguém puxando as cortinas com violência, nenhuma voz ríspida dando ordens. Ela tomava seu café da manhã tranquilamente, conversava com Lourdes sobre amenidades, passava as manhãs lendo ou assistindo suas novelas favoritas. À tarde, recebia Dona Sônia para as sessões de fisioterapia, que já mostravam resultados impressionantes. As dores estavam diminuindo, a mobilidade melhorando. O médico disse que com mais alguns meses de tratamento, ela estaria quase completamente recuperada. Roberto, sempre que podia, almoçava ou jantava com a mãe. Eles conversavam sobre tudo, sobre o passado, sobre os tempos difíceis, mas também sobre planos para o futuro. Ele perguntava o que ela gostaria de fazer, lugares que gostaria de conhecer. Dona Cecília, que nunca havia tirado férias de verdade na vida, ficava surpresa com as perguntas. Não sei, filho. Nunca pensei muito nisso. Roberto sorria. Então está na hora de começar a pensar. Podemos viajar se você quiser, conhecer a praia, as montanhas, sei lá. O que você sempre quis fazer, mas nunca teve chance. Ela pensou por um momento. Sempre quis ver o mar de perto. De verdade, sabe? Não só passar na beira. Queria sentar na areia, sentir a água batendo nos pés, ficar lá só olhando. Roberto anotou mentalmente. Assim que você estiver melhor, a gente vai. Promessa. Dona Cecília riu, um riso leve e genuíno. Não precisa se esforçar tanto por mim, filho. Você já fez demais. Roberto balançou a cabeça. Não fiz nem metade do que você fez por mim, mãe. E nunca vou conseguir, por mais que tente. Mas vou passar o resto da minha vida tentando. Enquanto mãe e filho reconstruíam sua relação, Mariana tentava reconstruir sua vida também, mas de forma muito diferente. Ela havia alugado um apartamento em Moema, menor e menos luxuoso do que a mansão, mas ainda assim confortável. Tentava manter as aparências nas redes sociais, postando fotos de almoços em restaurantes caros, viagens de fim de semana, eventos sociais. Mas por trás da fachada, ela estava profundamente amargurada. Sentia-se injustiçada, como se tivesse sido a vítima de toda aquela situação. Algumas de suas amigas se afastaram discretamente. Outras, porém, permaneceram acreditando em sua versão da história. Mariana cultivava essas amizades, usando-as como plateia para suas queixas constantes sobre Roberto e como ele havia se tornado frio e insensível. Mas havia algo que ela não contava para ninguém. A sensação de perda que a corroía por dentro. Não era perda de amor por Roberto. Ela nunca realmente o amou. Era perda de status, de segurança financeira, do estilo de vida que havia conquistado. E pior ainda, era a perda de controle. Pela primeira vez, alguém havia visto através de suas máscaras e a havia rejeitado completamente. Um dia, algumas semanas após a separação, Mariana cruzou com Roberto num restaurante no Itaim. Ele estava com colegas de trabalho, discutindo um novo projeto. Ela estava sozinha, esperando uma amiga que estava atrasada. Os olhares se encontraram por um breve momento. Mariana pensou em se aproximar, em tentar conversar, talvez plantar alguma semente de dúvida ou arrependimento. Mas quando viu a expressão no rosto dele, uma expressão de completa indiferença, ela entendeu que não havia espaço para manipulação. Aquele homem que ela havia controlado tão facilmente por anos não existia mais. No lugar dele havia alguém mais forte, mais consciente, alguém que havia aprendido a enxergar além das aparências.
De volta ao apartamento, a vida seguia num ritmo tranquilo e reparador. Lourdes cozinhava pratos saborosos e saudáveis, sempre perguntando a Dona Cecília o que ela gostaria de comer. A idosa, que havia passado tanto tempo apenas obedecendo ordens, agora tinha que reaprender a expressar desejos, preferências, opiniões. No começo era difícil. Ela automaticamente dizia que qualquer coisa estava bom, que não fazia diferença. Mas com o tempo, com a paciência de Roberto e Lourdes, ela começou a se soltar. Começou a dizer que preferia feijão com mais caldo, que gostava de arroz bem soltinho, que adorava pudim de leite condensado. As noites no apartamento eram especialmente especiais. Roberto chegava do trabalho, tirava o paletó, afrouxava a gravata e sentava-se com a mãe na varanda. Eles assistiam o pôr do sol juntos, bebendo chá ou suco, conversando sobre o dia. Dona Cecília contava sobre o que havia assistido na televisão, sobre as conversas com Lourdes e Dona Sônia, sobre os pequenos progressos na fisioterapia. Roberto, por sua vez, compartilhava sobre os desafios no trabalho, os novos projetos, as decisões difíceis. E pela primeira vez, ele pedia conselhos para a mãe. "O que você acha, mãe? Você sempre foi sábia. Me ajuda a pensar nisso." Dona Cecília, no começo, ficava surpresa com essas perguntas. "Filho, eu sou só uma senhora simples. Não sei nada de negócios." Mas Roberto insistia. "Você sabe de gente, mãe. Sabe de caráter, de intenções, e isso é mais importante que qualquer diploma." E aos poucos, Dona Cecília começou a compartilhar suas impressões, suas intuições, e Roberto descobria que ela tinha uma sabedoria prática, forjada em anos de observação e experiência de vida, que era incrivelmente valiosa. Foi durante uma dessas conversas que Roberto tocou num assunto delicado. "Mãe, eu queria te pedir perdão." Dona Cecília franziu a testa. "Perdão por quê, filho?" "Por não ter percebido antes. Por ter deixado você sofrer durante tanto tempo. Por ter sido tão cego. Eu confiei na pessoa errada e você pagou o preço. Não tem como eu expressar o quanto me arrependo disso." Dona Cecília segurou a mão do filho com carinho. "Filho, você não tem culpa. Ela era muito boa em esconder. E eu também escondi de você. Não falei porque tinha medo, porque não queria ser um peso. Se há alguém que precisa pedir perdão, sou eu." Roberto balançou a cabeça veementemente. "Não, mãe, você foi a vítima. Você não tem nada que se desculpar. O erro foi meu por não criar um ambiente onde você se sentisse segura para falar." Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas segurando as mãos um do outro. Então, Dona Cecília falou baixinho. "Sabe o que eu aprendi com tudo isso? Aprendi que dor tem voz, e quando a gente sufoca essa voz, ela sai de outros jeitos. Nos hematomas, nas costas machucadas, no corpo que adoece. Eu deveria ter falado antes, sim. Mas agora eu prometo. Prometo que nunca mais vou me calar quando algo estiver me machucando." Roberto sorriu através das lágrimas que começavam a se formar. "E eu prometo que vou sempre ouvir. Sempre. Não importa o que seja, não importa com quem seja. Você vem em primeiro lugar, mãe. Sempre vai vir." Eles se abraçaram ali na varanda, enquanto a cidade de São Paulo pulsava lá embaixo, indiferente aos pequenos dramas humanos que se desenrolavam em cada janela iluminada. Mas para eles dois, naquele momento, nada mais importava, além daquele abraço, além daquela promessa de recomeço. As semanas se transformaram em meses. Outubro virou novembro, depois dezembro. O Natal estava se aproximando, e pela primeira vez em anos, Dona Cecília estava animada com a data. Roberto perguntou o que ela gostaria de fazer. "Podemos viajar, passar o Natal numa praia, numa montanha. Você escolhe." Mas Dona Cecília tinha outro desejo. Queria fazer uma ceia em casa, no apartamento novo. Queria cozinhar com a ajuda de Lourdes, claro, mas queria sentir que estava criando tradições naquele lugar que finalmente podia chamar de lar. Roberto concordou entusiasmado. Eles decoraram o apartamento juntos, compraram uma árvore de Natal, penduraram luzes coloridas na varanda. Dona Cecília fez questão de escolher cada enfeite pessoalmente, cada bola, cada guirlanda. E Roberto, vendo a alegria no rosto da mãe, sentiu que, finalmente, estava fazendo as coisas certas.
finalmente estava honrando o sacrifício que ela havia feito por ele durante toda a vida. No dia 23 de dezembro, enquanto preparavam os ingredientes para a ceia, Lourdes comentou timidamente: Dona Cecília, a senhora parece outra pessoa. Está com a pele mais bonita, o cabelo mais brilhante, até o jeito de andar está diferente. Dona Cecília sorriu. É porque eu não estou mais carregando peso, minha filha. Não só o peso dos móveis e das tarefas, mas o peso do medo, da humilhação, da invisibilidade. Quando a gente se sente vista, quando se sente respeitada, o corpo responde. Ele se cura. Lourdes concordou limpando uma lágrima. Eu sei bem o que é isso. E fico tão feliz de ver a senhora assim. A ceia de Natal foi íntima e perfeita. Apenas Roberto, Dona Cecília e Lourdes, que Roberto havia convidado para ficar, já que ela não tinha família em São Paulo. Eles comeram peru assado, farofa, arroz à grega, saladas coloridas. De sobremesa, Dona Cecília havia feito seu pudim de leite condensado famoso, aquele que Roberto amava desde criança. Depois da ceia, trocaram presentes simples, mas significativos. Roberto deu à mãe um álbum de fotos que havia mandado fazer, com imagens da infância dele, dos tempos difíceis, mas também dos momentos felizes. Coloquei tudo aqui, mãe. Nossa história de verdade. Não a versão editada que Mariana queria que existisse, mas a verdadeira. A nossa. Dona Cecília folheou o álbum com lágrimas nos olhos, tocando cada foto com reverência. Aqui estava o menino que ela havia criado, em todas as fases. Pequeno, usando roupas doadas. Adolescente, segurando orgulhoso o certificado da primeira bolsa de estudos. Jovem adulto, no dia da formatura, abraçando a mãe. Eram memórias que ela pensou que haviam sido apagadas, mas ali estavam preservadas, valorizadas. É lindo, filho. É a coisa mais linda que alguém já me deu. Ela então entregou seu presente para ele. Era um cachecol de lã feito à mão, nas cores azul e branco. Fiz nas últimas semanas. Minhas mãos já não são tão firmes como antes, mas coloquei todo o meu amor em cada ponto. Roberto enrolou o cachecol no pescoço imediatamente, mesmo estando calor. Está perfeito, mãe. É quente e confortável, igual você sempre foi para mim. Lourdes também havia trazido presentes. Para Dona Cecília, um livro de receitas antigas que havia encontrado num sebo. Para Roberto, uma caneca personalizada com uma foto deles dois. Os três brindaram com espumante, celebrando não apenas o Natal, mas tudo o que haviam conquistado juntos. Uma nova família, escolhida não pelo sangue apenas, mas pela escolha consciente de cuidar uns dos outros. Após a ceia, sentaram-se na varanda para ver os fogos de artifício que estouravam em vários pontos da cidade. Dona Cecília, apoiada no ombro do filho, sussurrou. Obrigada, Roberto, por não desistir de mim, por me ver quando eu estava invisível, por me tirar daquele lugar e me trazer para cá. Você salvou minha vida, filho. Literalmente salvou. Roberto beijou o topo da cabeça da mãe. E você salvou a minha mãe tantas vezes, quando eu era criança, quando eu precisava de alguém que acreditasse em mim, quando o mundo parecia grande demais e assustador demais. Você sempre esteve lá. Agora é minha vez de estar aqui para você, sempre. Lourdes, observando aquela cena, pensou em sua própria vida. Pensou na mãe e nos irmãos que sustentava com seu trabalho. Pensou em como a vida poderia ser dura, mas também generosa quando encontrávamos as pessoas certas. E agradeceu silenciosamente por ter tido a coragem de falar, naquele dia crucial, mesmo com medo, porque se não tivesse falado, talvez Dona Cecília ainda estivesse sofrendo. Às vezes, pensou ela, romper o silêncio é a coisa mais difícil e mais importante que podemos fazer. O ano novo chegou trazendo esperanças renovadas. Dona Cecília começou o ano de alta da fisioterapia. As dores haviam se reduzido drasticamente e ela conseguia fazer suas atividades diárias sem desconforto. O médico ficou impressionado com a recuperação. Dona Cecília, a senhora respondeu ao tratamento muito melhor do que eu esperava. Mas eu acho que não foi só a fisioterapia que ajudou. A senhora está visivelmente mais tranquila, mais feliz. E isso faz toda a diferença na recuperação. Ela sorriu. É verdade, doutor.
Descobri que a gente cura de fora para dentro e de dentro para fora também. Roberto, inspirado pela recuperação da mãe, começou a fazer algumas mudanças em sua própria vida também. Ele percebeu que havia se tornado tão obcecado com trabalho e sucesso que havia esquecido de viver. Começou a delegar mais tarefas na empresa, a confiar mais em sua equipe. Reservou os fins de semana para estar com a mãe, para fazer programas simples como ir ao cinema, passear no parque, visitar museus. E descobriu que era nesses momentos simples que encontrava a verdadeira felicidade, não nas reuniões intermináveis ou nos negócios milionários. Em fevereiro, Roberto cumpriu a promessa que havia feito meses antes. Alugou uma casa de praia em Ubatuba por uma semana e levou Dona Cecília e Lourdes para conhecerem o mar de verdade. Foi uma semana mágica. Dona Cecília acordava cedo todos os dias apenas para ver o nascer do sol sobre o oceano. Sentava na areia, deixava a água gelada molhar seus pés e ficava ali contemplativa, em paz. Às vezes chorava, mas eram lágrimas de gratidão, de alívio, de alegria pura. Nunca pensei que ia viver para ver isso, filho. Nunca pensei que ia ter essa chance. Roberto sentava ao lado dela, em silêncio, apenas estando presente, apenas compartilhando aquele momento sagrado de primeira vez da mãe. Os meses seguintes trouxeram uma rotina de serenidade que Dona Cecília nunca imaginou que pudesse experimentar. Ela acordava quando queria, tomava café da manhã na varanda assistindo os passarinhos que vinham bicar as sementes que ela espalhou num comedouro improvisado. Conversava com Lourdes sobre trivialidades que agora tinham espaço para existir. Lia livros que sempre quis ler, mas nunca teve tempo. Assistia a programas de culinária e anotava receitas que gostaria de tentar. Pela primeira vez em muito tempo, ela não era apenas a mãe de alguém. Não era apenas alguém que servia aos outros. Ela era Cecília, uma mulher com gostos próprios, opiniões, sonhos, uma vida que valia a pena ser vivida. Roberto observava essas mudanças com um misto de alegria e melancolia. Alegria por ver a mãe finalmente florescendo, finalmente sendo quem ela sempre deveria ter sido. Melancolia porque percebia tudo o que ela havia perdido, todos os anos em que poderia ter vivido assim, mas não viveu, por estar ocupada cuidando dele, trabalhando sem parar, sacrificando-se. Um dia, durante o almoço, ele verbalizou esse sentimento. Mãe, às vezes eu penso em como sua vida poderia ter sido diferente se você não tivesse tido que me criar sozinha. Se você tivesse tido oportunidades, tempo para você. Dona Cecília colocou o garfo no prato e olhou para o filho com aquele olhar sereno que ela havia desenvolvido nos últimos meses. Filho, não pense assim. Cada escolha que fiz, fiz com amor. E se eu pudesse voltar atrás, faria tudo de novo. Você foi minha maior conquista, meu maior orgulho. Sim, foi difícil. Sim, eu trabalhei demais e tive pouco para mim. Mas olha onde a gente chegou. Olha você, o homem que você se tornou. Olha esse momento que a gente está vivendo agora. Valeu cada lágrima, cada noite sem dormir, cada conta que eu não sabia como ia pagar. Valeu porque te trouxe até aqui e me trouxe até aqui também. Roberto sentiu as lágrimas picarem os olhos. Mas agora é diferente, mãe. Agora você pode ter o que quiser. Pode fazer o que quiser. E eu vou garantir isso. Não importa o que seja. Quer fazer um curso? Quer aprender algo novo? Quer viajar o mundo? Só me diz. Dona Cecília sorriu docemente. Sabe o que eu quero, filho? Quero exatamente isso que a gente tem agora. Esses almoços, essas conversas, esse sossego. Não preciso de muito mais. Já tive riqueza quando tive você. E agora tenho paz. Isso é mais do que muita gente consegue na vida toda. Mas havia algo que Dona Cecília queria fazer. Algo que vinha pensando há algum tempo. Um dia, depois de muito refletir, ela compartilhou a ideia com Roberto. Filho, você sabe que eu nunca estudei muito. Parei na quinta. Sério, porque precisei começar a trabalhar. Sempre me arrependi disso. Não porque eu queria ser alguém importante ou ganhar muito dinheiro, mas porque eu adorava aprender. Adorava ler, escrever, conhecer coisas novas. Você acha que é tarde demais para eu voltar a estudar? Roberto sorriu largamente. Mãe, nunca é tarde demais para aprender. Nunca.
O que você quer estudar? Dona Cecília ficou um pouco envergonhada. Eu queria terminar o ensino fundamental e médio. Sei que é bobagem, que no meu age não vai mudar nada, mas eu gostaria de ter aquele diploma. Para mim mesma, sabe? Para provar que eu consigo. Roberto levantou-se imediatamente e abraçou a mãe. Não é bobagem nenhuma, é lindo, e eu vou te ajudar com tudo o que você precisar. Na semana seguinte, Roberto pesquisou programas de educação para adultos e encontrou um excelente na zona oeste de São Paulo. Era um projeto social que oferecia aulas gratuitas para pessoas que queriam completar seus estudos. As aulas eram 3 vezes por semana, no período da tarde, com professores dedicados e uma abordagem respeitosa para com os alunos mais velhos. Roberto levou a mãe para conhecer o lugar e Dona Cecília se apaixonou imediatamente. Os professores eram gentis. Os outros alunos vinham de histórias parecidas com a dela, e havia um clima de companheirismo e apoio mútuo que a deixou emocionada. Dona Cecília começou as aulas em março. No primeiro dia, ela estava nervosa como uma criança no primeiro dia de escola. Lourdes ajudou-a a escolher uma roupa bonita, mas confortável, arrumou seu cabelo e Roberto fez questão de levá-la pessoalmente. Quando ela entrou na sala de aula e viu outras pessoas da sua idade, algumas até mais velhas, todas ali com o mesmo objetivo de aprender, ela sentiu que havia encontrado sua tribo. A professora, de português uma jovem de 30 e poucos anos chamada Camila, deu-lhe as boas-vindas com um sorriso genuíno. Seja bem-vinda, Dona Cecília. Aqui todos estamos juntos nessa jornada de aprendizado. Não há julgamento, só apoio. As semanas se transformaram em meses e Dona Cecília florescia no ambiente escolar. Ela descobriu que tinha facilidade com português e literatura, adorava escrever redações sobre suas experiências de vida. A professora Camila frequentemente a elogiava, dizia que suas redações eram tocantes, cheias de sabedoria vivida. Matemática era mais desafiadora, mas ela persistia, ficava horas estudando em casa, pedindo ajuda a Roberto quando empacava em algum problema. E a cada pequena vitória, cada prova que passava, cada conceito que entendia, ela sentia uma sensação de realização que não sentia há décadas. Roberto acompanhava tudo com orgulho imenso. Ele guardava cada prova que a mãe trazia para casa, cada trabalho que ela fazia. Numa reunião importante na empresa, um sócio comentou que ele parecia mais leve, mais feliz nos últimos meses. Roberto sorriu. É que minha mãe voltou a estudar. Ela está realizando um sonho antigo, e isso me deixa muito feliz. O sócio ficou curioso. Sua mãe voltou a estudar? Isso é incrível. Ela quer fazer faculdade? Roberto balançou a cabeça. Não, ela quer terminar o ensino médio. É um sonho dela desde que precisou parar de estudar na infância para trabalhar. E eu não poderia estar mais orgulhoso. Enquanto isso, Lourdes também estava passando por transformações. Roberto havia notado que a jovem era inteligente, dedicada e tinha potencial para muito mais do que trabalho doméstico. Um dia, ele teve uma conversa franca com ela. Lourdes, você está feliz trabalhando aqui? A jovem ficou surpresa com a pergunta. Claro, senhor Roberto. O senhor e a dona Cecília me tratam muito bem. É o melhor emprego que já tive. Roberto continuou. Mas é isso que você quer fazer para o resto da vida? Você já pensou em estudar, em fazer algum curso, em ter uma carreira? Lourdes desviou o olhar. Eu sempre quis estudar, sim. Sonhava em fazer um curso de gastronomia, trabalhar em restaurantes bons. Mas não tenho dinheiro para isso e preciso mandar uma parte do meu salário para minha família. Não sobra quase nada. Roberto assentiu pensativo. E se eu te der uma proposta? Você continua trabalhando aqui, mas com um salário melhor. E eu pago um curso de gastronomia para você. Você estuda à noite ou nos fins de semana. E quando se formar, eu te ajudo a conseguir um estágio num lugar bom. O que você acha? Lourdes arregalou os olhos incrédula. O senhor faria isso por mim? Por quê? Roberto sorriu. Porque você cuidou da minha mãe quando ninguém mais cuidava. Porque você teve coragem de falar quando era mais fácil ficar calada. Porque você merece ter suas chances também. E porque eu acredito em você. Lourdes não conseguiu segurar as lágrimas. Obrigada, senhor Roberto.
O senhor nem sabe o que isso significa para mim. E assim Lourdes também começou sua jornada de estudos, matriculando-se num curso técnico de gastronomia que ocorria aos sábados. A casa passou a ter uma energia diferente. Durante a semana, Dona Cecília estudava suas lições na mesa da sala, fazendo anotações cuidadosas, decorando fórmulas, lendo textos. Aos sábados, Lourdes ia para seu curso e voltava animada, contando sobre as receitas que havia aprendido, os professores inspiradores, os colegas talentosos. E Roberto, vendo aquelas duas mulheres fortes lutando por seus sonhos, sentia que, finalmente, estava contribuindo para algo maior do que simplesmente ganhar dinheiro. Estava contribuindo para que outras pessoas alcançassem seu potencial, e isso era infinitamente mais gratificante do que qualquer negócio bem-sucedido. Os meses passaram e o inverno chegou a São Paulo. Junho trouxe dias frios e chuvosos, mas dentro do apartamento havia calor e aconchego. Lourdes começou a preparar receitas que aprendia no curso, experimentando combinações novas, aprimorando técnicas. Dona Cecília virou sua assistente e provadora oficial, dando feedback honesto e incentivando sempre. As duas desenvolveram uma amizade profunda, mais do que patroa e empregada. Eram como mãe e filha adotivas, unidas por experiências compartilhadas e respeito mútuo. Foi em agosto que Dona Cecília recebeu a notícia. Ela havia sido aprovada no exame para concluir o ensino fundamental. Todas as matérias, todas as provas, ela passou com notas excelentes. A professora Camila a abraçou com lágrimas nos olhos. Dona Cecília, a senhora é uma inspiração para todos nós. A senhora provou que idade é só um número e que nunca é tarde para recomeçar. Roberto, quando soube, saiu do escritório no meio da tarde e foi direto para casa. Encontrou a mãe na sala, segurando o certificado como se fosse o maior tesouro do mundo. Ele a abraçou forte, rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu sempre soube que você era capaz, mãe. Sempre. Soube. Dona Cecília também chorava, mas eram lágrimas de felicidade pura. Filho, sabe o que é engraçado? Eu achava que esse diploma ia me fazer sentir importante, ia me dar algum tipo de validação. Mas o que eu realmente ganhei foi outra coisa. Ganhei amigos, ganhei conhecimento, ganhei a sensação de que eu posso. Posso aprender, posso crescer, posso ser mais do que eu achava que era. E isso não tem preço. Roberto sugeriu que fizessem uma festa pequena para comemorar. Convidaram a professora Camila, alguns colegas de classe de Dona Cecília, Lourdes e sua família, o doutor Henrique e Dona Sônia. Foi uma tarde alegre, com comida boa preparada por Lourdes, música brasileira tocando ao fundo, conversas animadas e muito riso. Dona Cecília, no centro de tudo, radiante, recebia os parabéns com humildade, mas também com orgulho. Orgulho de si mesma, algo que ela raramente havia sentido antes. Durante a festa, a professora Camila puxou Roberto para um canto. Seu Roberto, eu queria agradecer por ter incentivado sua mãe a voltar a estudar. Ela é uma das melhores alunas que já tive. Não pela nota, mas pela determinação, pelo amor ao aprendizado. E ela também é uma inspiração para os outros alunos. Muitos estavam pensando em desistir, mas quando vem Dona Cecília com a idade dela enfrentando dificuldades, mas persistindo, eles encontram forças para continuar. Roberto sentiu o peito inchar de orgulho. Minha mãe sempre foi assim, professora. Sempre foi forte. Eu só demorei muito tempo para ver. Setembro chegou trazendo primavera e renovação. Dona Cecília começou o ensino médio com ainda mais determinação. Lourdes estava na metade do seu curso de gastronomia e já recebia elogios dos professores, que diziam que ela tinha talento natural. Roberto, vendo as duas mulheres da sua vida prosperando, decidiu fazer algo por si mesmo também. Havia anos que ele pensava em fazer trabalho voluntário, em retribuir de alguma forma tudo o que a vida lhe havia dado, mas sempre usava a desculpa de que não tinha tempo. Agora, com a empresa estável e uma equipe confiável, ele finalmente tinha tempo. Ele começou a dar aulas de empreendedorismo para jovens de comunidades carentes. Uma vez por semana, ele ia até um centro comunitário na Zona Sul e ensinava sobre negócios, planejamento,
gestão financeira. Os jovens o ouviam com atenção, faziam perguntas, sonhavam alto. E Roberto via em cada um deles o menino, que ele foi um dia, cheio de sonhos, mas sem recursos, cheio de potencial, mas sem oportunidades. E se ele pudesse ser para alguns deles o que alguns professores e mentores foram para ele, então sua vida teria um propósito ainda maior. Dona Cecília, ao saber do trabalho voluntário do filho, sentiu o coração transbordar de orgulho. É disso que eu sempre soube que você era capaz, filho. Não só de ter sucesso, mas de usar esse sucesso para ajudar outros. Você está honrando tudo o que eu tentei te ensinar quando você era criança. Roberto abraçou a mãe. Tudo. De bom que eu sou, aprendi com você, mãe. Você me ensinou empatia, compaixão, a nunca esquecer de onde eu vim. Eu só me perdi por um tempo, mas você me trouxe de volta. O final do ano se aproximava novamente, e com ele veio a decisão de como passar as festas. Roberto sugeriu que fizessem algo diferente. Que tal passarmos o Natal ajudando num abrigo ou casa de apoio? Podemos levar comida, presentes, passar o dia lá com pessoas que precisam. Dona Cecília e Lourdes amaram a ideia. Passaram semanas preparando, comprando presentes para crianças, organizando cestas básicas, planejando um cardápio especial que Lourdes cozinharia. No dia 24 de dezembro, os três foram até um abrigo para idosos na zona leste de São Paulo. Levaram comida suficiente para uma verdadeira ceia, presentes embrulhados com capricho e, principalmente, levaram tempo e atenção. Dona Cecília conversou longamente com os idosos que moravam ali, ouviu suas histórias, compartilhou as suas próprias. Ela via em cada rosto enrugado uma vida inteira de experiências, de alegrias e tristezas, de superações. E agradecia silenciosamente por não estar ali, por ter um filho que a amava, uma casa onde era respeitada, uma vida que valia a pena ser vivida. Uma senhora de 80 e poucos anos, Dona Maria, segurou a mão de Dona Cecília por muito tempo. A senhora tem olhos bondosos. Dá para ver que já passou por muita coisa, mas não perdeu a doçura. Dona Cecília sorriu. Passei sim, Dona Maria. Passei por coisas que eu não desejaria para ninguém. Mas também recebi presentes que não tenho palavras para descrever. O maior deles é ter alguém que me vê, que me respeita, que me ama. Todos nós merecemos isso, mas nem todos temos a sorte de encontrar. A senhora idosa concordou com a cabeça. Verdade. Mas a senhora encontrou, e isso é raro e precioso. Não deixe escapar. Quando voltaram para casa naquela noite, exaustos mas felizes, os três sentaram-se na varanda como sempre faziam. Olharam as luzes da cidade piscando ao longe, ouviram os sons noturnos de São Paulo, essa metrópole caótica, mas também acolhedora. E Roberto, olhando para a mãe e para Lourdes, pensou em como a vida era estranha e maravilhosa ao mesmo tempo. Há um ano, sua mãe estava sofrendo em silêncio numa mansão fria. Lourdes estava presa num emprego onde tinha medo de falar, e ele estava cego para o que acontecia bem debaixo do seu nariz. Agora, os três estavam ali, formando uma família escolhida, apoiando-se mutuamente, crescendo juntos. O ano novo chegou com fogos de artifício, colorindo o céu de São Paulo. Dona Cecília, Roberto e Lourdes brindaram na varanda, cada um fazendo seus desejos silenciosos para o ano que começava. Dona Cecília desejou terminar o ensino médio com saúde e disposição. Lourdes desejou concluir seu curso e conseguir um bom emprego na área. E Roberto desejou continuar sendo o filho, o patrão, o homem que sua mãe sempre acreditou que ele poderia ser. Um homem de caráter, de compaixão, de integridade. Os meses de janeiro e fevereiro trouxeram calor intenso, mas também notícias maravilhosas. Lourdes concluiu seu curso de gastronomia com distinção, sendo elogiada por todos os professores. Roberto, fiel à sua promessa, usou seus contatos e conseguiu um estágio para ela num restaurante premiado no bairro dos Jardins. O chefe, um francês exigente mas justo, ficou impressionado com as habilidades de Lourdes e logo a promoveu de estagiária para auxiliar de cozinha. O salário era bom, as perspectivas eram ainda melhores. Dona Cecília, ao saber da conquista de Lourdes,
Abraçou a jovem com lágrimas nos olhos. Você merece, minha filha. Merece e muito mais. Você é talentosa, dedicada, tem um coração enorme. Vai longe, eu sei que vai. Lourdes também chorava. Nada disso seria possível sem a senhora e o seu Roberto. Vocês mudaram minha vida. Me deram uma chance que ninguém nunca tinha dado. Dona Cecília secou as lágrimas da jovem com ternura. E você mudou a minha vida também. Você teve coragem de falar quando eu precisava ser vista. Nunca vou esquecer disso. Com Lourdes trabalhando no restaurante, a dinâmica da casa mudou. Roberto contratou outra pessoa para ajudar com a limpeza e organização, mas Lourdes ainda morava com eles e continuava sendo parte essencial da família. Ela voltava do restaurante à noite com histórias animadas sobre os pratos que havia preparado, os clientes exigentes, o ritmo frenético da cozinha profissional. E Dona Cecília e Roberto ouviam tudo com interesse genuíno, comemorando cada pequena vitória, cada progresso. Março chegou trazendo outono e também uma data especial. Era o aniversário de Dona Cecília. Ela completaria 73 anos, mas pela primeira vez em muito tempo não se sentia velha, não se sentia como um peso ou um fardo. Sentia-se viva, relevante, amada. Roberto planejou uma festa surpresa, convidou todos os amigos que ela havia feito na escola, incluindo a professora Camila, os colegas de classe, Dona Sônia, o doutor Henrique, Lourdes e sua família, e até alguns dos jovens que ele ensinava no trabalho voluntário. Quando Dona Cecília entrou em casa e viu todas aquelas pessoas gritando surpresa, ela ficou completamente sem palavras. Olhou ao redor, vendo os rostos sorridentes, os balões coloridos, a mesa repleta de comida deliciosa preparada por Lourdes. E então olhou para Roberto, que estava no meio de todos, com um sorriso orgulhoso no rosto. Tudo isso é para mim, filho. Roberto aproximou-se e a abraçou. Tudo para você, mãe, porque você merece ser celebrada, merece ser vista, amada, homenageada, não só hoje, mas todos os dias. A festa foi alegre e emocionante. Cada pessoa tinha uma história para contar sobre Dona Cecília, sobre como ela havia impactado suas vidas de alguma forma. A professora Camila falou sobre como ela era uma inspiração na sala de aula. Uma colega de classe contou como Dona Cecília a havia ajudado a estudar para uma prova difícil. Lourdes compartilhou como ela havia sido como uma mãe para ela. E Roberto, por fim, fez um discurso que deixou todos com lágrimas nos olhos. Minha mãe é a pessoa mais forte que eu conheço. Ela criou um filho sozinha, trabalhou sem parar, sacrificou seus sonhos pelos meus. E quando eu finalmente consegui dar a ela uma vida confortável, descobri que ela estava sofrendo bem debaixo do meu nariz. Eu falhei com ela de uma forma que nunca vou perdoar totalmente. Mas ela me deu uma segunda chance. Me deu a chance de fazer as coisas direito. E nesses últimos meses eu vi minha mãe florescer. Vi ela voltar a estudar, fazer amigos, sorrir verdadeiramente. E isso me mostrou que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para escolher a felicidade. Nunca é tarde para ser quem a gente realmente é. Mãe, obrigado por me ensinar isso. Obrigado por nunca desistir. Obrigado por ser você. Feliz aniversário. Todos aplaudiram e Dona Cecília, com o rosto molhado de lágrimas felizes, abraçou o filho com toda a força que tinha. Eu te amo, filho. Sempre amei, sempre amarei. Obrigada por me salvar, por me ver, por me amar como eu sou. Roberto respondeu baixinho só para ela ouvir. E eu te amo, mãe. Mais do que palavras podem dizer. Você é minha heroína, sempre foi, sempre será. A festa seguiu noite adentro, com música, dança, muita comida e conversas animadas. Dona Cecília no centro de tudo, radiante com um vestido azul claro que Roberto havia comprado especialmente para ela, dançava e ria como uma jovem. Naquele momento, cercada de pessoas que genuinamente se importavam com ela, ela sentiu que sua vida tinha valido a pena. Todas as dificuldades, todos os sacrifícios, todas as dores, tudo havia levado até aquele momento de pura alegria e realização. Os meses seguintes trouxeram ainda mais conquistas. Dona Cecília continuava progredindo no ensino médio.
agora estudando literatura brasileira, história e química, com o mesmo entusiasmo de sempre. Lourdes estava prosperando no restaurante, sendo elogiada pelo chefe e já pensando em um dia ter seu próprio negócio. E Roberto continuava seu trabalho voluntário, vendo alguns de seus alunos começarem seus próprios pequenos negócios, quebrando o ciclo de pobreza que suas famílias carregavam há gerações. Um domingo de manhã, em junho, enquanto tomavam café da manhã juntos na varanda, Dona Cecília fez um comentário pensativo. Sabe, filho, às vezes eu penso em tudo o que aconteceu. Na casa onde eu sofri, na pessoa que me fez sofrer. E eu já não sinto mais raiva, não sinto mais mágoa, sinto é pena. Pena de quem precisa machucar outros para se sentir importante, de quem vive de aparências e mentiras. E sinto gratidão também. Gratidão porque aquilo tudo me trouxe até aqui, me forçou a ser mais forte, me mostrou o quanto meu filho me ama. Então, de uma forma estranha, até agradeço. Roberto ficou surpreso. Você consegue perdoar o que ela fez? Dona Cecília pensou por um momento. Perdoar não significa esquecer ou dizer que estava tudo bem. Significa apenas não deixar que aquilo continue me machucando. Significa liberar aquele peso e seguir em frente. E sim, eu perdoo. Não por ela, mas por mim. Porque eu mereço viver sem esse peso no coração. Roberto segurou a mão da mãe com admiração. Você é incrível, mãe. Eu ainda tenho raiva do que aconteceu, ainda me culpo por não ter percebido antes. Mas vendo você assim, tão em paz, me ajuda a encontrar paz também. Naquele mesmo mês, Mariana cruzou novamente com Roberto, dessa vez num evento beneficente, que ambos foram convidados. Ela estava acompanhada de um novo namorado, um empresário mais velho, e tentou manter uma postura de indiferença quando viu o ex-marido. Mas seus olhos traíram curiosidade quando ela percebeu como Roberto estava diferente. Havia uma leveza nele que não existia quando estavam casados, um sorriso genuíno, uma tranquilidade que ela nunca tinha visto. E isso a incomodou mais do que ela gostaria de admitir. Roberto a cumprimentou educadamente, sem frieza, mas também sem calor. Simplesmente como duas pessoas que compartilharam um passado, mas não têm mais nada em comum. Mariana, incapaz de resistir, perguntou: Como está sua mãe? Roberto sorriu, um sorriso verdadeiro. Ela está ótima. Melhor do que nunca, na verdade. Está terminando o ensino médio, fez muitos amigos, está vivendo a vida que sempre mereceu. Mariana forçou um sorriso. Que bom. Fico feliz por ela. Mas seus olhos diziam outra coisa. Diziam arrependimento, inveja, talvez até uma pitada de remorso. Quando se separaram, o namorado de Mariana comentou: Seu ex-marido parece um homem de paz. Ela concordou automaticamente, mas por dentro sentia um vazio. Ela tinha agora mais dinheiro do que quando casada, tinha uma vida social agitada, tinha um novo relacionamento. Mas não tinha paz. Não tinha aquela serenidade que ela viu nos olhos de Roberto. E, pela primeira vez, ela se perguntou se havia feito as escolhas certas na vida, se talvez tivesse perdido algo valioso quando escolheu o caminho da manipulação e da crueldade. Mas era tarde demais para voltar atrás. Algumas pontes, quando queimadas completamente, não podem ser reconstruídas. Dezembro chegou novamente, trazendo com ele o calor do verão e também uma notícia emocionante. Dona Cecília recebeu a confirmação de que havia sido aprovada em todos os exames finais do ensino médio. Ela havia conseguido. Aos 73 anos, ela havia completado o ensino médio. Um sonho que alimentou por mais de 50 anos. A cerimônia de formatura seria em fevereiro do ano seguinte, uma cerimônia simples, mas significativa, onde todos os alunos que completassem o curso receberiam seus diplomas. Roberto já estava planejando como tornar aquele dia ainda mais especial. Ia alugar uma chácara, convidar toda a família, todos os amigos, fazer uma festa grande para celebrar a conquista da mãe. Mas quando contou o plano para ela, Dona Cecília pediu algo diferente. Filho, eu agradeço a intenção, mas sabe o que eu realmente quero? Quero uma festa simples aqui em casa, só com as pessoas que realmente importam. Você, Lourdes, meus amigos da escola, a professora Camila.
Pessoas que estiveram comigo nessa jornada, que me apoiaram, que acreditaram em mim. Não preciso de nada grandioso, preciso de verdade, de amor, de conexões reais. E isso eu já tenho de sobra. Roberto concordou, como sempre respeitando os desejos da mãe. E assim, quando fevereiro chegou e Dona Cecília subiu ao palco para receber seu diploma de conclusão do ensino médio, Roberto estava na primeira fila, aplaudindo de pé, com lágrimas escorrendo sem vergonha pelo rosto. E quando ela segurou aquele pedaço de papel, olhou para ele e sorriu, ele soube que tudo tinha valido a pena. Todas as mudanças, todas as dificuldades do divórcio, todas as decisões difíceis, tudo havia levado até aquele momento de vitória compartilhada. A festa em casa foi exatamente como Dona Cecília queria, intimista, aconchegante, cheia de amor. Lourdes preparou um banquete digno de restaurante 5 estrelas. A professora Camila trouxe um porta-retratos com uma foto da turma toda e uma mensagem linda escrita à mão sobre perseverança e coragem. Os colegas de classe trouxeram presentes simples, mas significativos, e Roberto apresentou seu presente especial. Era uma moldura com o diploma da mãe, mas ao redor havia fotos de toda a jornada. Dona Cecília no primeiro dia de aula, nervosa mas determinada. Dona Cecília estudando na mesa da sala. Dona Cecília comemorando aprovações em provas. E por fim, Dona Cecília no dia da formatura, orgulhosa, radiante, vitoriosa. Esse é você, mãe, disse Roberto com a voz embargada, em cada fase dessa jornada. Isso é para você nunca esquecer do quanto é forte, do quanto é capaz. Dona Cecília abraçou o filho, chorando de emoção. Como se eu pudesse esquecer, filho. Mas obrigada. Obrigada por acreditar em mim quando eu mesma duvidei. Obrigada por me dar essa chance. Obrigada por ser o filho que você é. Aquela noite, enquanto a festa acontecia ao seu redor, Dona Cecília olhou ao redor e sentiu uma gratidão profunda por tudo o que havia vivido, até mesmo pelas partes difíceis. Porque foi tudo isso, o bom e o ruim, que a trouxe até aquele momento de plenitude. A vida seguiu seu curso natural nos meses seguintes. Dona Cecília, satisfeita com sua conquista acadêmica, decidiu não fazer faculdade, mas começou a participar de grupos de leitura e escrita criativa para idosos. Descobriu que tinha talento para escrever e começou a colocar suas memórias no papel, pensando em deixar um legado para as futuras gerações da família. Lourdes continuou crescendo profissionalmente, foi promovida a sous-chefe e começou a economizar dinheiro para um dia abrir seu próprio restaurante. E Roberto continuou equilibrando trabalho, voluntariado e principalmente tempo de qualidade com a mãe. Numa tarde de domingo, quase 2 anos após o dia em que tudo mudou, Dona Cecília e Roberto estavam sentados na varanda, como sempre faziam. O sol estava se pondo, pintando o céu de tons alaranjados e rosados. Eles bebiam chá e conversavam sobre tudo e nada, confortáveis no silêncio compartilhado que só pessoas muito próximas conseguem apreciar. De repente, Dona Cecília disse: "Sabe, filho, eu pensei que minha vida já estava terminada quando você me trouxe para morar naquela mansão. Achei que meus melhores dias já tinham passado, que só me restava envelhecer quietinha num canto. Mas eu estava errada. Minha vida de verdade só começou quando saí de lá, quando você me viu, quando me deu voz, quando me deu a chance de ser eu mesma." Roberto segurou a mão da mãe, entrelaçando os dedos. "E eu pensei que estava dando tudo para você quando te levei para morar naquela casa. Achei que luxo e conforto eram o que você precisava. Mas aprendi que o que você realmente precisava, o que todos nós precisamos, é ser vistos, respeitados, amados por quem somos. Não pelo que podemos fazer ou aparentar, mas por nossa essência. E mãe, sua essência é linda. Sempre foi." Dona Cecília sorriu apertando a mão do filho. "E você finalmente aprendeu a ver. Essa foi sua maior conquista, filho. Não os negócios, não o dinheiro. Foi aprender a ver o que realmente importa." Eles ficaram ali até o sol desaparecer completamente no horizonte, substituído pelas luzes da cidade que começavam a piscar uma a uma. E quando finalmente entraram, não foi porque o frio da noite estava chegando,
mas porque era hora do jantar, e Lourdes havia preparado algo especial. Dentro do apartamento, a mesa estava posta, a comida cheirava deliciosamente, e havia música suave tocando ao fundo. Era uma cena simples, cotidiana, mas carregada de significado. Porque ali, naquele espaço seguro, naquele ambiente de amor e respeito, Dona Cecília havia finalmente encontrado seu verdadeiro lar. Não o lar de paredes e teto, mas o lar que se constrói com cuidado, paciência, honestidade e amor incondicional. E enquanto os três jantavam juntos, conversando e rindo, compartilhando histórias do dia, uma coisa ficava clara: famílias não são apenas aquelas que compartilham sangue. Famílias são aquelas que escolhemos, que nos escolhem de volta, que ficam ao nosso lado nos momentos difíceis e celebram conosco nos momentos de vitória. E ali, naquele apartamento em Pinheiros, numa noite qualquer de uma cidade gigante e caótica, 3 pessoas que a vida havia unido de formas inesperadas haviam construído exatamente isso. Uma família de verdade, baseada em respeito, amor e a compreensão profunda de que todos, absolutamente todos, merecem ser vistos, valorizados e amados.